rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, vamos continuar falando aqui sobre Roma Antiga, firmeza total. E ó, mó suavão, a aula de hoje é um pouquinho mais rápida, mas eu vou ficar por aqui caso apareça alguma dúvida. Firmeza? É nóis que tá. Tá quente aí? Pô, pelo amor de Deus, hein? Aí, Dom, faz um favor também. Pega seu livro lá, por favor, na página 150, já abre a página 150 e também a gente vai usar a página 152, bem suavizão, bem tranquilinho, beleza? Então você dá pausa aí, vai lá, corre, pega o seu livro, que aí a gente já vai continuar aqui a trabalhar sobre Roma Antiga, firmeza? É nóis? Coloca seu nome, seu sobrenome e sua turma no comentário do Facebook, por favor, firmeza? No grupo da escola, da nossa sala, na verdade, e é nós que tá. Firmeza total? Então é nós. Vamos lá para mais uma semana. E hoje, se eu não me engano, a gente vai começar a falar de República Romana. Firmeza? Então, vamos lá. É nós. Se liga. Pau no gato. Então é o seguinte, meus queridos. A gente já falou que Roma vai ser a última civilização da antiguidade que nós vamos estudar, beleza? É óbvio que a gente não conseguiu estudar todas as civilizações da Idade Antiga. Algumas seleções foram feitas por causa desse período da pandemia. E Roma é o último período, a última civilização da Idade Antiga, beleza? Nós já estudamos Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma agora. E lá no começo do ano a gente falou bastante sobre pré-história, e se eu não me engano até consegui falar com vocês em sala de aula, beleza? Bom, a gente viu que Roma tem uma formação ali no centro da Itália, beleza? Uma terra fértil regada por 3 rios, mas ao mesmo tempo ela está cercada por mares, o que vai facilitar também na questão de comércio, beleza? Além de facilitar a questão do comércio, vai ajudar também na proteção. Nós vimos que Roma ela vai ter uma influência muito grande na nossa sociedade, questão cultural, a questão de língua, a questão de organização das leis, a questão de engenharia, matemática, filosofia, literatura. Ótimo, beleza. Vimos também que Roma tem algumas formas de governo, não é uma só. Então a gente viu sobre a monarquia, a gente vai passar pela república, os triunviratos, a ditadura, que é junto com os triunviratos. Triunvirato é o nome do negócio, é isso mesmo que você ouviu. Triunvirato. Não é xingamento não, rapaz, é governo de 3 pessoas, 3 generais. E por último, o Império Romano. Então, a gente vai começar a falar agora de república, beleza? A gente viu na última aula que a população romana, que começou pequena, com famílias, onde o chefe da família comandava a bagaça, ela vai crescer, vai chegar gente de fora, e aí a gente vai ter uma divisão das terras. As terras que antes pertenciam às famílias, agora vão ser divididas entre os parentes mais próximos dos chefes das famílias, beleza? Esses chefes da família tinham um nome, eram os paters. Por isso, aqueles que ganharam terras dos paters vão ser chamados de patrícios, tem a ver com paters. Quem não recebeu terra, mas era trabalhador livre, vai ser chamado de plebeu, beleza? Tinha uma outra classe social que tinha uma relação de servidão, vamos dizer assim, quase servidão, com os patrícios, que eram os clientes. Eles eram sustentados pelos patrícios de forma de dinheiro, casa, tudo isso, mas também executavam serviços e apoio aos patrícios, beleza? E os escravos que começaram em Roma em um número pequeno, escravo por dívida, por guerra ou por decisão judicial. Então o cara podia em Roma no começo ser escravizado porque ficou devendo muito e não conseguia pagar, aí ele vai ser escravizado até saldar a dívida, porque ele tinha lutado contra o exército romano e ele foi capturado, tá escravizado, ou porque ele cometeu algum crime e o julgamento, a decisão judicial, né, no julgamento dele, decidiu que ele deveria ser escravizado durante um período, beleza? Tudo bem? Ou o resto da vida. Bom, a gente viu então que os patrícios vão comandar a política, inclusive eles são os que vão ajudar, vão eleger os reis. Então a gente vai ter, num primeiro momento, a monarquia romana. Também nós vamos ter uma proximidade muito grande entre patrícios e o rei. Na verdade, o rei ele não governava sozinho, ele precisava da ajuda dos patrícios, mas
alguns reis, às vezes, tomavam decisões que não agradavam a classe dos patrícios, beleza? Vamos lembrar que os patrícios eram donos de terra, considerados ricos e tinham direitos políticos, beleza? Um rei determinado lá, ele tomou algumas medidas que... Ixi, rapaz, eu dormi essa madrugada, desculpa. Tomou algumas medidas que não agradaram os patrícios. E aí, meu chapa, os caras espirraram o rei. Tarquínio, o Soberbo, era o nome do rei, foi o último rei romano, firmeza? E aí começa a República Romana. Bom, nessa passagem da monarquia para a república, o que tem que ficar claro, os patrícios agora vão dominar a política romana de forma exemplar, de forma ditatorial às vezes, porque só eles dominavam a bagaça, beleza? Apesar de eles não serem a maioria, da maioria das populações ser de plebeus, eles dominam a bagaça toda, beleza? Eles vão ficar na República Romana, república, coisa do povo, res publicum, res em latim queria dizer coisa e publicum do povo, então essa nova forma de governo, res publicum, queria dizer coisa do povo. Mas a gente vai ver que o povo, a maioria do povo, pelo menos em Roma, não vai ter uma participação tão efetiva não. Como a gente já disse, esse domínio vai ficar, esse poder político vai ficar na mão dos patrícios, que vão ter acesso aos maiores cargos, beleza? E vão ter o controle do poder. O poder na República Romana estava dividido em 3 instituições. Os magistrados, que eram como se fossem juízes, beleza? Juízes eleitos pelos patrícios, então tinha que ser patrício, e esses juízes executavam trabalhos de liderança, beleza? Eram como se fossem administradores, são credores, cobradores de impostos. Então, a máquina do governo romano na República basicamente vai ser chefiada pelos magistrados, como se fossem juízes. São funcionários do governo que têm um poder maior. Depois dos magistrados, a gente vai ter o Senado. O Senado, a gente vai falar sobre ele. E as assembleias, que eram 3 assembleias que a gente vai falar daqui a pouco também. Beleza? Bom, os magistrados, então, juntos formavam a magistratura. Magistratura, o conjunto de magistrados. Eles eram eleitos pelos patrícios, tinha que ser um patrício, beleza? E de acordo com o cargo, ele tinha que ter uma determinada renda. Então você não podia escolher, por exemplo, um patrício que não era muito rico para um determinado cargo. Para alguns cargos, como cônsul, por exemplo, você tinha que ser um grande proprietário de terra. Então tá vendo como está atrelado o poder à riqueza, ao poder econômico? O poder político está atrelado ao poder econômico, beleza? Bom, e quais eram esses cargos da magistratura? Quais eram os magistrados? Abra aí, por favor, na página 150. Opa! Na página 150, 150, beleza? Abre aí, por gentileza, que aí você vai ver alguns magistrados. Olha que bonitinho, nós temos 6 aí, beleza? Então vai por ordem de poder aqui. A gente vai ter lá em cima o cônsul ou cônsules. Cônsul é um só, cônsules é plural, beleza? Então, qual que era o papel do cônsul ou do cônsul? Na verdade, em Roma nós tínhamos 2 cônsules, certo? Um cuidava da questão do exército, certo? E o outro, ele cuidava da política, do Senado, dessa relação entre o cônsul e o Senado. O cônsul era como se fosse um presidente, firmeza? Ele tinha grandes poderes, ele mandava, ele determinava o que seria feito, mas não podemos esquecer que ele tinha que respeitar as leis, e as leis quem fazia não era ele. Então, o cônsul ele mandava, ele usava as leis para governar, inclusive ele tinha alguns poderes bastante grandes, ele não era um Power Ranger, nem era o Naruto, mas ele tinha poderes políticos, beleza? E era ele também um dos cônsules que cuidava do exército, beleza? Tá. Aí o outro cuidava da política, administrando essa relação entre o cônsul e o Senado. Abaixo do cônsul a gente vai ter o pretor ou, no plural, pretores, beleza?
Inclusive tem até uma marca de roupa para luta, os pretorianos, e eles cuidavam da justiça e também das finanças. Era como se fossem juízes, os pretores e cobradores. A gente vai ter também embaixo o questor ou os questores, certo? São vários questores ou questor, que eles eram os caras que cobravam os impostos e também ajudavam no controle da finança do governo romano. Abaixo dele a gente vai ter o edil ou edis, beleza? Esses caras eles vão ser uma espécie de prefeito da cidade romana. Vão cuidar da infraestrutura, da rua, da questão de entretenimento, de festas, teatros, festividades religiosas ou não. Então era o edis ou o edil quem cuidava dessa relação da cidade, dessa manutenção da cidade de Roma, beleza? E embaixo, lá embaixo, o censor ou os censores. Era um mano que fazia a contagem da população romana e ele determinava também, né, ele analisava quem era mais rico, quem era mais pobre. Então era o cara que deixava o governo romano a par, deixava o governo romano sabendo de quanto tinha de população, quem ia pagar mais imposto ou não. Então, o censor tinha uma importância enorme. E aí no seu livro também tem o ditador, certo? O ditador era como se fosse um militar que em momentos de crise governava absolutamente sozinho, sem respeitar leis nenhumas, beleza? Bom, abaixo dos magistrados a gente tinha o Senado. O Senado era a molecada que fazia as leis, certo? Tudo bem? Ele também podia fazer leis. Eram 300 patrícios. Esses patrícios eleitos para o Senado, quando eles eram eleitos, eles ficavam até morrer, beleza? Tinha senador que morria rápido, tinha senador que não morria nunca. E o Senado, além de fazer leis, ele também decidia se Roma ia entrar em guerra ou não, se Roma ia sair ou entrar numa guerra, beleza? E ele também ajudava no controle do tesouro de Roma, quer dizer, da riqueza, do dinheiro. Era ele, então, quem também participava das decisões de como gastar o dinheiro romano. O Senado tinha um poder enorme. 300 pessoas que votavam, elas controlavam o poder do censor. Desculpa, do censor não, mano. Elas controlavam o poder do cônsul ou dos cônsules, certo? Que eram 2 em Roma. Os cônsules tinham um poder grande, mas não mandavam sozinhos. Eles precisavam da aprovação do Senado. Tudo bem? Além disso, além dos cônsules e do Senado, Roma também tinha uma outra instituição. Então tinha magistrado, que são os cônsules, e os outros que a gente acabou de falar, pretores, edis, censores. Tinha o Senado e também tinha as assembleias, que você tem aí na página 151, beleza? O seu livro ele traz de 3 assembleias, fala sobre 3 assembleias. Qual que era a obrigação dessa assembleia? A assembleia ela também participava da questão das leis, beleza? Ela ajudava na criação de leis e também nas eleições dos magistrados. A assembleia eram 3 e dividiam responsabilidades, beleza? Tinha uma assembleia que tinha uma característica interessante porque ela dava voz aos plebeus. A assembleia da plebe, né? A tribuno da plebe, ela tinha uma voz para os plebeus. Mas você tá ligado, né? Os plebeus falavam, mas ninguém escutava. As assembleias também tinham uma função. E elas praticamente eram dominadas pelos patrícios. Então, se você reparar aí, os patrícios eles têm aí uma importância, tem uma importância, claro, isso a gente sabe, mas eles vão dominar o cenário político, eles vão ter quase um monopólio do poder. Aí você pode estar se perguntando, professor, e as mulheres? As mulheres estavam de fora desse processo. Roma, apesar de ser muito desenvolvido, tinha um grande atraso nessa questão. Era uma sociedade machista, sim, e muito, beleza? As mulheres não participavam, os escravos não participavam, e cidadãos não romanos também não participavam da política. Então, você tinha que ser, pelo menos, nascido em Roma, beleza? Isso a gente não pode esquecer. Mas é óbvio, né? Você pensa, os plebeus eram a maioria. Você acha que os caras vão ficar de boa? Não, eles vão ficar mordidos. Como eles eram a maioria, como eles pagavam muitos impostos e como eles também faziam parte do exército, eles vão começar a perceber que eles são muito importantes, beleza? Aliás, um plebeu que participava do exército, ele não tinha cargo, ele era um soldado, ele era um cara que ia lá pro choque, que ia pra briga.
ele não era general, não tinha uma patente alta. Mas um plebeu, para poder participar do exército, você acredita que ele tinha que pagar, ou mandar fazer, ou fazer a sua própria armadura e seu próprio armamento? Não era o exército romano que dava para eles. E o pior, o exército romano ainda exigia que fosse uma armadura e uma arma adequada, não podia ser qualquer porcaria não. Então, o homem, para fazer parte do exército, que era plebeu, ele tinha que arcar com os custos da sua roupa de guerra. Beleza? Que coisa, né? Mó barato. Bom, os plebeus são a maioria, percebem isso, começam a se mostrar insatisfeitos, porque eles trabalham, pagam impostos, fazem parte do exército, são muito importantes e não têm direito a uma participação maior na política. E aí, então, eles começam a fazer algumas greves, é mó barato isso. Além disso, o plebeu também podia ser escravizado, certo? Então, por exemplo, um plebeu ia para a guerra, ficava muito tempo lá na guerra. Quando ele voltava, ele não conseguiu produzir na terra dele, ele não conseguiu trabalhar, ele estava devendo para o governo, e aí, ou devendo para um agiota, ou devendo para um cara que prestou dinheiro para ele, e aí ele podia ser escravizado. Então, ele podia ser escravizado, podia perder sua terra. Oh, o cara foi trampar, foi para uma guerra, quando volta ele está quebrado, está zoado, e vai ser escravizado, vai perder a terra, vai perder o direito de sustentar sua família. Esses plebeus então começam a executar, organizar algumas greves, certo? Isso greve mesmo, de falar, ó, juntar todos os plebeus em Roma e falar, vamos sair fora, vamos deixar esses patrícios forgados aí, porque eles eram quem trabalhavam em tudo. Então, os plebeus, através dessa greve de sair da cidade ou ameaçar sair da cidade, conseguiram conquistar alguns direitos. Abre aí, por favor, na página 152, por gentileza, e aí você vai ver alguns direitos que os plebeus conseguiram através dessas greves, beleza? Então, foram no total 5 greves, aí aparecem só 4, beleza? A primeira greve eles conseguem criar um cargo que é o tribuno da plebe, beleza? Que era um cara que ia representar os interesses dos plebeus no Senado, nas assembleias. Depois a gente tem a Lei das 12 Tábuas, também através de greve, que estabeleceu que as leis deveriam ser escritas e não só orais. Por quê? Porque os patrícios eles manipulavam as leis de acordo com os seus interesses. Então ele falava, a lei tal fala isso. Aí o cara, onde é que está escrito isso? Então, escrito ali, as leis não têm como ser interpretadas de forma que sempre favorecesse os patrícios, beleza? Embaixo tem a lei Canuleia. Essa lei Canuleia, ela vai permitir uma coisa muito boba, né? O casamento entre patrícios e plebeus, que era proibido. Não podia. Vou fugir com uma patrícia que eu conheci, ou uma plebeia que eu conheci. Você vai ser preso. Mas a partir do ano de 445 a.C., isso deixa de ser crime. Agora pode sair dando beiçada em patrício, em plebeu, em plebeia, em patrícia, certo? Bom, depois nós temos a lei, essa lei é legal, Licínia Sextias. Olha o nome dos caras, Licínia Sextia. E essa lei, ela vai estabelecer uma coisa bem interessante, né? Que tinha que um dos cônsules em Roma, lembra que eram 2? Tinha que ser da plebe. Que barato, olha, o cara tinha que ser. Mas vê se esse cônsul que era da plebe, ele vai sofrer um pouquinho de preconceito e não vai mandar em nada. E tem uma outra lei aí que não aparece no ano 287 a.C., que é a lei Hortência. A lei Hortência, que ela fala o seguinte, as leis criadas pelo tribuno da plebe vão valer para todo mundo, tanto para patrício quanto para plebeu, beleza? Então, dessa forma, eles começam a ganhar um pouquinho de direitos políticos. Só que, cara, isso não vai adiantar muito não, certo? A escravidão por dívida também deixa de ocorrer, só pode escravidão por guerra. Em Roma isso é legal, porque para os plebeus, pelo menos, eles não vão mais ser escravizados. Mas, de certa forma, a maior parte dos plebeus ainda não pode participar. Eles até aprovam, por exemplo, a participação dos plebeus no Senado. Beleza, só que tinha que ter grana. Então só podem participar aqueles plebeus que conseguirem enriquecer, beleza? A maioria da população dos plebeus não vai participar. E isso é um probleminha. Mas as coisas vão caminhando. Roma sofre com algumas invasões, se defende muito bem. Vários povos tentam invadir Roma, Roma vai se defendendo. E chega uma hora que Roma fala, quer saber? Vou parar de me defender, vou começar a sentar as quadradas também, vou descer a voadora. E aí, Roma, a República Romana,
organiza um exército e começa a preparar sua expansão, beleza? Expansão é o que? Crescimento. Como vai ocorrer essa expansão romana? Agora. Então Roma tinha um problema dentro, que eram plebeus e patrícios que viviam, os plebeus queriam direitos políticos, aumento de poder, e agora tem um problema fora, porque outros países, outras nações, outros povos estão tentando invadir Roma, Roma se defende e agora Roma fala, vou parar de me defender só e eu vou começar a atacar, beleza? Vou começar a conquistar outros territórios. Como que ele vai fazer isso? Como que a República Romana vai conseguir expandir o seu poder, o seu território na Europa? Isso são cenas de um próximo capítulo, beleza? Próximo capítulo, próxima aula, a gente fala sobre o período da expansão romana e as consequências dessa expansão. É nóis? Espero ter ajudado os senhores. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se não apareceu nada, vai lembrando, gosta da Marília e mete a máscara nessa cara aí que eu te vi na rua, hein, rapaz? Não acabou não o bagulho. Lá na Europa tá começando a segunda onda, que os vacilão estão achando que tem acabado já. Se liga, acabou nada, mano. É nóis. Aí, tá quente, hein? Toma banho amanhã. Fui.